No passado dia 25 de março do ano em curso, na Igreja Evangélica Pendão Queluz, foi realizado o segundo encontro da Juventude Evangélica Guineense em Portugal. O mesmo encontro teve como tema Namoro Cristão, como descobrir um parceiro ou parceira ideal e vivendo a perspectiva bíblica, baseado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e teve como orador de tema pastor bem-vindo Agostinho Inácio. Nesta ordem de ideias, chegamos a fala com alguns membros da coordenação e bem como participantes. Agostinho vai chegar fala com Ebenezer Indi e na contando qual que se posição na coordenação de juventude. Ebi, como é que está? Está tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Não estou para contando qual que posição que você desempenha na coordenação de juventude em Portugal. Mais um dia, na fala boa tarde a todos os espectadores de nossas orações, a oportunidade que podem também para poder falar sobre um bocadinho sobre juventude. Bom, a mim responsável da área louvor de Coordenação Nacional de Juventude. Nas atividades que ocorrem, esse segundo encontro geral de jovens que não fazido, nessa atividade, então, qual que dificuldades que vou enfrentar e assuma na parte de Ministério do Louvor, qual que dificuldades e também vou contando também qual que partes positivo também que vou, qual que experiência que vou teve. Bom, na verdade, o que tem a ver com louvor na igreja evangélica em geral ali na Portugal e um assunto um bocadinho complicado. Primeiro dificuldade que a gente está encontrando com ali e ensaio. Mas não está conseguindo ter alguns, suma os é segundo encontro, não está conseguindo ter ensaio para vir contra que manga de outras atividades, mas não consegui ensaiar os para vir que a gente disponibilizar. Nós saímos mais cedo, antes de atividade, antes do segundo encontro. Não tem ensaio, depois não comprar alguma coisa, não pega, depois não fica aí, não toco atividade não bem para acabar. Também parte positiva de como, bom, até agora não coisas estão na baia direito, coisas estão sair muitíssimo bem, a gente está na canta direito. E a gente está a fazer coisas muito bem. Qual que recomendações que você dá para telespectadores e também para jovens que cabem esse encontro? Bom, a mim que tem para recomendação que tem para boa, a boa que nós jubino nesse momento, me se falou primeiro coisa, continue a andar com Jesus, continue a buscar Jesus, continue a fazer-se vontade. Segundo coisa, acabou de deixar nada distraiu a não ser fazer aquilo que Deus imiste. A boca está na casa, a boca que conseguir manter o primeiro encontro, o segundo encontro, faça força bobinho para ver coisas grandes estão a acontecer. Jesus está a agir, independentemente de que poderia acontecer, faça força bobinho para ver coisas bom e bonito. Só na internet que o botão que está partilhado e está bonito, quanto mais o bem está presente mesmo e que está comparado com ao vivo. Para Deus ir abençoar, para Deus ir continuar a cuidar de bom, deixa tudo, trabalhos que você faz tudo, mas lembra como você tem tempo para Deus, amém. Para Deus ir abençoar. Muito obrigada, Viva. Deus ir continuar a abençoar a vida, com o ministério também, para Deus ir continuar a abençoar e usar e levar no mais alto nível. Muito obrigada.
O encontro foi marcado com louvor e adoração e também a apresentação das juventudes participantes. A peça que apresentamos está baseada em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Que diz assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Entre os, mesmo para quem estão perecendo. Para estes últimos temos cheiros da morte, para os outros temos cheiro da vida. O que apresentamos é 2 perfumes. Uma era uma amostra que estava na montra, como todos nós queremos comprar perfume, queremos experimentar para saber se cheira bem. Mas aquele que queria comprar perfume queria levar aquilo que tinha valor, que estava tudo embalado e que tinha o seu preço para levar e ser levado. E é como nós, muitos querem experimentar. Só vou levar para experimentar. E depois coloca na monta para o outro vir experimentar. E quem era de valor ficava guardado à espera que um pagasse o preço justo para levar para casa. Essa é a peça. Irmão, Boa tarde. como você chama? Meu nome é Valério Barbosa, Qual que é o papel que você desempenha na coordenação? a minha vice-presidente. Boa, vice-presidente. E me pergunta, qual que é o motivo que manda você criar essa coordenação? Ok, motivo que a banda não queria a coordenação de Lisboa é para poder juntar mais jovens evangélicos para não focar sempre na cruz de Cristo. Pronto, esse é muito bom e muito bom demais. Então, nem que bom me chega com tudo isso. Então, no foco e para não ir à frente, para não unir todos os jovens, para todos os jovens terem temor a Deus, para não andar, para não atingir meta, para não ir por além. Também não tem manga atividades que não pensam bem em religião, não pensam na como que o secretário acabou de anunciar há bocado, não fazia conferência na Benfica, depois não pensa em organizar acampamento, depois festa do final do ano. Aquilo é mais para poder juntar irmãos, para não ter mais amizade, mais amor a outro, para não conseguir outro direito. Boa, esse é muito bom demais, olharmos tudo junto, porque nós sabemos que uma realidade de Bissau é totalmente diferente que dali. Na Bissau todos mais jovens na participar, mas ali também e que tudo aquilo não pode ter manga de jovens que não participam nas atividades. E na do benção, jovens na crescer dia após dia e na aprende um com o outro. Então esse é muito bom demais. Muito obrigada, para Deus e continuar a abençoar a vida e essa coordenação inteira, para Deus e continuar a abençoar. Obrigada. Amados, não chega mais fala com mais um irmão e não bem contando esse nome e ele de cada igreja, qual que função que ele desempenha
e como é que está noja essa iniciativa de coordenação? A paz do Senhor amado. A paz do Senhor. Me chamo Billy Lopes, a minha de igreja de Queluz, ali na Pendão. A mim sempre membro ali na igreja, a mim não tenho nenhum coro, não tenho nada. Mas, interesse Jesus, já é muita coisa, vou fazer trabalho para Deus. Amém. Billy falando como e tem Jesus. Mas não olhava Billy na toca, Billy falou ele canada. Billy está bom com músico? Sim, a minha baterista, em termos de igreja, a minha baterista, maioria de conselho, mas aquela é a função desde Guiné, continuar aquela graças a Deus para Deus que dá aqui talento, para continuar a dar glória para esse nome. Amém, para continuar a dar glória para esse nome. Billy, o que custa na sentir com esse encontro e como é que você não olha a participação de jovens? Para mim essa ideia, a ideia é muito brilhante em termos de pensar junto tudo de jovem ali na diáspora, para que é fácil, nem a mim, e que a toda hora que está presente na atividade, mas não gaba Deus para a comissão e para trabalho que está a fazer de junto tudo jovem ali na Portugal. É que é fácil, não se vê, e coisa difícil, mas essa ideia é muito importante e para que acabar ali, para mais. Amém, amém. E quais recomendações que você disse para jovens que querem ter primeiro ou segundo encontro com o Facido ali? Quais recomendações que você disse para eles? Recomendação que você disse aí de como a mim tem que ter primeiro, mas é segundo faz força está ali. Uma hora que está cedo, tipo, alguém e que como é que tem tempo, vai, mas e tem que na hora certa coisa e prioridades. Mas a mim está faz força no máximo para estar. E a botar em suma jovem, faz força para buscar, para por junto, aquela está da força de tudo jovem, para não ser uma liga fácil. Quanto mais uma desligar com assuntos de igreja, o mais está para sentir próprio no corpo como não precisa de perto de Deus. Então, aquela como vim para estar ali, para poder juntar com irmãos, para poder sentir mais que a alegria de Guiné e na Cristo também. Amém. Billy está muito emocionado. Muito obrigado, Billy. Para Deus e continuar abençoando neste trabalho e não ficar como Deus ainda dá mais graça na talento que eu falo para o fazer para honra e glória de nome de Deus. Amém. E suma que Billy fala, a boca que consegue estalhar-os, acabou ignorar é facto, porque a precisa de estar junto na Cristo, para não poder que não vai para. Olá, boa tarde. Como é que chama, irmã? Meu nome é Sindate dos Santos, a minha igreja de Cassiado, Pendão, mais conhecido para Pendão. Na minha igreja, na minha função e de logística. E que é muito bom e papel também que você desempenha para levar a obra de Deus mais adiante. Então, neste ponto, eu participava já de primeira atividade, primeiro encontro de jovens? Sim, participa e foi na igreja de Queluz. Senti uma presença de Deus na minha vida muito importante. Hoje é tudo jovem, bem, acabei tudo, mas para que não olha na igreja e foi assim uma união grande de que não podia incentivar também outros jovens, não ser só de Portugal, mas de todos os países, incluindo Guiné-Bissau. Por que bem, percebi como é ter casa. Hora que chegar e sentir a vontade, e sentir como essa na Guiné-Bissau. Que está fácil, que ela está nós não está fácil tão pali. Então, não fala Deus obrigado para continuar unir os jovens, para não pedir que amor de Deus, para continuar sempre unido, para Deus continuar abençoando todos os jovens, para bobim participar para a juventude está na pera voz. E a atividade de Deus, como também que você está no olhar, será que está no corresponde com a expectativa de primeiro? Não pude falar. Está na corresponder com aquele primeiro e foi assim muito fraco, mas é de hoje bem Espírito Santo mesmo na nossa. Amém, esse bom demais. O que você recomenda para outros jovens que cabem? Bom, ali bom já de casa em Chico, mas outro bias não espera como na Amadora também não olha voz lá. Amém. Muito obrigada. Por Deus e continuar abençoando a vida. Continua bem sempre para encontro, acabou ficar para trás. Buna ser incentivo para manga de jovens, bem também a esse encontro. Muito obrigada. Por Deus e abençoe.
É de realçar que o primeiro encontro foi realizado no dia 28 de mês de janeiro do ano em curso, na Igreja Evangélica Queluz. Depois do encontro, chegamos à fala com o pastor que orou o tema, o pastor Bem-vindo Inácio, e de seguida com o secretário da Coordenação Nacional da Juventude Evangélica Guineense em Portugal. Meu nome é Bem-vindo Agostinho Inácio, para aqueles que conhecem. A mim, membro da Igreja de Benfica, eu faço parte do grupo de liderança própria da Igreja e estou na pastorário para o pastor Beto. E a mim também é conselheiro de jovens, dos conselheiros de jovens de Benfica. Pastor, bem-vindo por ir falando como é que você sente com esse tema, como também que boa outros jovens interagir nesse tema, como é que você sente? Eu pude falar um bocado. Bem, é gratificante, né, falar desse tema. Nós sabemos como é um tema muito importante, dado é algo que está definindo o futuro amanhã de uma família. Nós sabemos como para nós ter uma família bem sucedida, e está sendo determinado por nós escolher o tipo de escolha que nós fazemos. Se a nós não cuidamos no princípio alguém ideal, né, nós sabemos como ninguém é perfeito, é verdade. Mas tem alguns requisitos que podem ajudar mais ou menos para não poder mitigar alguns problemas que podem surgir no futuro. Então, partindo dessa visão, olha como é muito importante esse assunto discutido na metade dos jovens. Por exemplo, como é que não pode cuidar alguém ideal, né? Tanto rapaz como ajuda para no futuro decisão que será o casamento. Então, baseando na palavra de Deus, nós olhamos como e tem requisitos sim que não pode preencher. Primeiro, não tem Deus em primeiro lugar. Segundo, não tem considerações humanas, né, que pode definir no futuro amanhã. Mas em geral é tema muito importante. É tema muito importante. Também a interação dos jovens eu acho muito fundamental, dado a curiosidade de saber algumas coisas e que é importante nós saber e direito de nós saber. Para ver que não está yara, a hora que não quer saber uma coisa. A hora que nós sabemos uma coisa, difícil não yara. Se não bem na yara, então não yara, para ver como não miste yara. Miste falar para jovens que conseguem estar no primeiro encontro, soma também é segundo. Se é assunto de trabalho, é compreensível. Se quer trabalho, miste falar é jovem que está nessa situação de começar a perder tudo. E não perder algo que pode vir ser crucial na sua escolha amanhã. E nesse futuro somos um cristão. Importante, somos o corpo de Cristo, para não ter comunhão. Nós sabemos como não pode ser do crente no local, mas não está fortalecer outro hora que não vive nessa união. Hora que não vive nessa união. E não aproveita já também para falar de coordenação, né? E para o grande trabalho que está na face. Nós sabemos como a nível da igreja evangélica na Guiné, tanto ali na Portugal, e tem algo muito fundamental, talvez que não desconhece, ou que não sabe, mas não se toca na chamada unidade. E com essa iniciativa, penso na ter mais jovens para a grande realidade. E essa responsabilidade, e deve começar a pesa, não só na líderes próprios da igreja, mas também nas jovens que não vêm ser futuros líderes. Eu lembro de como junta numa igreja ou na outra para falar de Deus, e algo que não define na cooperação amanhã no trabalho de Deus. Portanto, muito obrigado para a própria coordenação e para Deus continuar a dar graça para que todos os jovens não tenham essa visão de estar junto para poder celebrar aquilo que Deus dá para nós e aproveitar também essa palavra. Okay? Amém. Muito obrigada. Meu irmão que cedo? Vitorino Armando Mindi, a minha igreja de Benfica. E na igreja Benfica eu trabalho por professor de escola dominical. E na parte de jovem, eu faço parte de coordenação, mas na área mesmo de secretário. A minha secretária dessa coordenação. Boa. E que comanda pode decidir juntar jovens ali na Portugal? Porque que conceber é que existia antigamente, é que existia. De repente, surge esse que comanda pode decidir juntar jovens para falar só voz. Pode jovens na compartilhar ideias, que comanda bo fazer? Bom, para a resposta de como a ideia
para buscar a própria origem dessa ideia que é parte de nós. Mas a ideia que tem para a direção se passado, mas não direção em termos de coordenação, mas direção de cada juventude. E pastoral que mais está falado, e parte mesmo de direção de igreja de Benfica para conhecimento contene. E parte de lá que decide reunir jovens para fazer uma juventude em férias, de que está fazendo o torneio de futebol. Mas juventude em férias está fazendo só nunca saiba que ideia em termos de junta jovem de outra forma, não só na juventude de férias. E outra coisa, é verdade que encontro está fazendo antes, mas que esses momentos, mas só que encontro que está fazendo só, não pode falar 2 dias para ano. Naqui 2 dias que está fazendo, não fala caso de que de início de juventude em férias, e soma também fim para poder premiar que prêmio que está dado para quem ganha torneio. E que juventude em férias está fazendo mais mal na parte de futebol, mais que torneio de futebol entre igrejas. E vim me passar ideias de como é que mandei que criado uma coordenação que junta jovens de diferentes igrejas, não só no campo de futebol, mas sim no campo também espiritual. Naquele campo espiritual, naquela ideia, e decidiu como é que tem que criar uma coordenação. Mas, e cacedo ainda coordenação própria, mesmo nome dito, não. Ainda, e comissão só que é realizado, para poder bem criar uma coordenação. E que a comissão é que nasceu de uma assembleia, ou ainda criar uma assembleia, eles que não criam que a assembleia, tem a ponto de criar outra subcomissão para poder fazer uma eleição, de que não é incentivado líderes de cada juventude para mandar gente de confiança que não vem candidatar próprio para cargo. Ainda que nós estamos nesse cargo para 2 anos, nós ainda funciona só uma coordenação de forma entre aspas, não coordenação oficialmente, não. Mas nós estamos olhando mesmo resultado em termos de para ver como a aderência de jovens e dá oportunidade para jovens conhecer outro, para conhecer também outras igrejas. Não só oportunidade para unir jovens, isso mas também pastores. Para ver o objetivo que não me atingir com esse. Não os jovens só unem, mas sim não pastores. Para ver se os pastores que conhecem outro, senão é para de realidade mesmo. Ainda que não pode conhecer outro, mas que tem que relação assim com outro, só que os jovens estão tendo. Então, naquele convites que nós fazemos diferentes pastores, para vir pregar, e não chega um momento que nós fazemos acampamento, onde nós convidamos todos os pastores que não tomam parte naquelas atividades mesmo, para incluir eles lá, para poder criar que união, que relacionamento entre eles, isso é para o nome de Deus ser um gabardo na tudo atividades que nós fazemos. Para corpo de Cristo, não divisão, corpo de Cristo sempre une. Então, nós temos explicação na camada de jovem, tanto na pastores. Muito obrigada, Tovi. Por acaso também vou tirar algumas dúvidas que não tem em pera de como também Tovi tirou algumas dúvidas que você tem, porque está pensando de outra forma de como essa comissão, né, de coordenação geral e para todo o tempo que não mantém, mas olha de como ainda bem criado, mas além dessa ainda bem criado uma coordenação fixa. Então, Tovi, muito obrigado por isso. Qual que considerações finais que você espera de outros jovens que participam, né, dos encontros? Uma coisa só antes da resposta, se não para os encontros que eu falado, só um tema próprio que eu cuido no primeiro encontro. E tema muito bonito que o jovem em termos próprio de crescimento espiritual. Agora, quando eu falo crescimento espiritual, e a boca está na casa, possivelmente. Agora, quando eu falo espiritual, sim, é coisa de igreja, é certo. Mas é coisa que nós sabemos como e vai além do nosso conhecimento próprio humano. E coisa que Deus próprio tem intervir para poder fazer um dia, para não poder dar-se glória lá no céu. Eu sei do que, na base de que Deus está mostrando princípios como quando ele anda nessa palavra. Que lá que até não leva a falar como não tem que considerar Deus para ir de acordo com a conformidade do Espírito Santo. Então, aqui anda conformidade do Espírito Santo e Deus que nos dá no que capacidade, que eu falo no primeiro tema. E segundo tema mostra uma coisa que nós sabemos como na camada de jovens e coisa sempre que está olhado, manga de jovens crentes e vai para fora. Exemplo,
crente precisa namorar com o crente e vontade de Deus. Mas não crente com descrente, não comemos do bilo no tema. Não cabe do no pastor que falar dela. Aquela que esse tema no cudil para ajuda de Deus para poder que desperta jovens na campo do namoro. Que tem que fazer? Que princípios bíblicos que precisa mesmo de estar dentro do seu namoro. Isso também como alguém poder cuidar alguém ideal para sua vida. Deus só que está dando que favor na escolha. Até no pastor contando uma coisa. É que existe perfeito. Não, alguém perfeito. Mas sim, hora que não vai que o princípio bíblico, Deus está dando orientação e mostrando coisa claro em termos de que alguém que não vai que esse comportamento que seja adequado. Então, se que seja adequado, Deus permite para olhar. Uma coisa que não faz tem que afastar. E outra coisa também, como não queria tema, é para incentivar jovens, para ver como tem gente, manga deles que estão namorando sem um propósito. Namoro e faz que não estou preparado para casamento. Tu namoro sem propósito e cá namoro. Não precisa ter um propósito que não planeia. Aquela por não mistir para jovens terem na semente de como não namorar com um propósito e com sexo. Não, propósito e para em casa, para ter uma família amanhã, para ser o responsável na minha lar. Então, não mistir para jovem ter responsabilidade. E na semente assim para poder caminhar. O pessoal tem próprio, não é só exemplo, tem manga de grandes homens na cor de trabalho, e tem trabalhos que exigiu mesmo que ela. Para ver como alguém que a casa, está falando, entre aspas, vai ter uma mínima responsabilidade em termos de vida. A boca não é para ver de caldo de falta de respeito, mas está por para aquela. Mas, e para ver que, e balanço que a gente faz, em termos geral, em termos universal. Está falando como alguém que casa tem mais responsabilidade de cuidar de sua família, cuidar de casa, então, que mesmo responsabilidade de aplicar nesse código de trabalho. Porque ser do responsável, um compromisso que tem com a família, se furtar na código de trabalho, o que não acontece? Família não prejudica para aquele nome de família dana. Então, que responsabilidade e atual tem nesse código de trabalho? E assim como é que ela faz para ver desse filho? Não quer fazer mal coisa para ver minha filho. Não quer fazer para ver minha mulher. Então, e uma responsabilidade mesmo na base dessa. Aquela que o nome para jovens crescer, não só em termos espiritual, mas também em termos social. Para ver como é que Mateus no pastor desenvolver e mostra ter parte social. Tanto higiene, que a gente toma muito cuidado, que é tanto macho como fêmea. E isso é uma coisa também que mostra, se me miste alguém especial, a mim também tem que ser especial. Mais ou menos isso. Uau, tu viu, uau. Fica tão impressionada para Deus e continuar a abençoar a vida. E pronto, a nós que está ali, a voz da boa só cheirinho um bocado, mas a nós que está ali não mais e que é. Então, acabou ficar na casa, acabou ficar de fora, bem juntar conosco, porque Deus me estimula a vida, Deus me transforma a vida e me faz algo novo na boa. Bem juntar conosco. Muito obrigada, até a próxima. Essa foi a reportagem que fizemos do segundo encontro da Coordenação Nacional da Juventude Guineense Evangélica em Portugal. Aproveitamos já para informar a toda a comunidade guineense evangélica que pretende que seja feita reportagem nas suas atividades, que entre em contato conosco através das nossas redes sociais.